Então, esta questão é extremamente importante porque influencia em todas as áreas da vida, não só do indivíduo, como depois também na sociedade. Nós trabalhamos em particular esta temática naquilo que é considerado o empoderamento económico, porque temos considerado que tem sido um dos principais fatores para as mulheres não entrarem e permanecerem no mercado de trabalho. Mas trabalhamos também as questões das masculinidades positivas, para trazer os homens para este diálogo e para esta questão, alertando muitas vezes para um problema que muitos nem sequer consideram um problema, porque infelizmente tem sido esta a vivência que nós temos estado a transmitir também aos nossos rapazes, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, e trabalhamos também com as questões da educação. Tudo isto influencia depois aquilo que tem a ver com as questões relacionadas com a violência baseada no género, com a tomada de decisão, com o exercício do poder. Portanto, só para vermos como é que um tema que parece tão pequenino tem tantas e tão importantes consequências na vida de todos os indivíduos. É uma questão bastante pertinente, porque muitas vezes este é um trabalho que nem sequer deve ser só imputado às mães e às mulheres, é um trabalho de sociedade. Por isso é que nós trabalhamos sempre com várias áreas e em diferentes setores, porque são aprendizagens, não é? Nós educamos da forma que nós fomos educados, mas também podemos ser ensinados a educar de outra forma. E isto muitas vezes é mais difícil de se fazer do que dizer, porque tentamos educar os nossos filhos e filhas de uma forma, mas a própria sociedade, depois onde estão inseridos, não é? Na escola, na igreja, no grupo de amigos, nos ensina de forma diferente, que é a forma também como as outras pessoas foram ensinadas. Então é um processo que tem de ser socializado e partilhado e ser feito um esforço também de todos. E realmente, por isso é que nós também abordamos a temática como masculinidade positiva, porque nós consideramos que realmente nós tivemos sempre grandes referências de homens ao longo da história, não são homens novos que nós procuramos, precisamos sim homens que usam as suas próprias características para o bem, não é? E realmente há também um estereótipo social que infelizmente muitas vezes associa o homem à violência, à força, a características não tão boas, e nós queremos realçar aquilo que há de bom no homem. Portanto, é importante trabalhar estas questões de que não é aquilo que o homem faz de positivo que o descaracteriza, não é? Portanto, a questão de lavar uma louça, de lavar uma casa, não tem a ver com ser homem ou mulher, tem a ver com quem usa essa casa e quem usa essa louça, não é? Portanto, não está associado a questões de género, nem a questões de fragilidade. Nós depois ouvimos muitas histórias que muitas vezes, principalmente os rapazes, têm algumas dificuldades quando vão estudar fora, quando vão trabalhar, quando estão sozinhos, porque realmente não foram ensinados ao longo da sua vida a suprir aquelas que são as necessidades básicas, tratar de uma casa, cozinhar, tratar da sua roupa. Portanto, isto são necessidades que qualquer indivíduo, independentemente do seu sexo, tem que saber fazer, não é? E isto não está e não pode ser associado ao seu sexo. Infelizmente foi durante muito tempo por causa dos papéis sociais que foram atribuídos às mulheres e atribuídos aos homens. Mas cada vez mais também a sociedade está a modernizar-se, está a compreender que não são estes estereótipos realmente que definem os papéis sociais de cada um, e principalmente não são estes papéis que inferiorizam ou superiorizam uma pessoa, não é? Portanto, quem come suja a louça, quem sabe cozinhar fica melhor alimentado. Portanto, são necessidades que qualquer pessoa pode e deve aprender para depois também ser um indivíduo mais completo e autónomo. De muitas formas, não é? Por um lado tem a ver com a própria construção do indivíduo. Durante muito tempo também houve uma narrativa na sociedade cabo-verdiana que as mulheres lutadoras, como sempre, sem dúvida, ninguém duvida disso, a resiliência, que realmente tomaram para si muitas vezes esse papel de educar os filhos, de dar o sustento à casa, de trabalharem, de fazerem realmente o suporte, não só para elas, para os seus dependentes, muitas vezes até para os seus pais e toda a família agregada, para além da sobrecarga, não é? Que isso implica que uma mulher tem que fazer um grande autodomínio, uma grande conciliação daquilo que é a vida profissional, que muitas vezes tem fora do seu agregado familiar, da sua vida pessoal, não é? Do
do contexto familiar e depois da sua própria vida íntima, não é? Ela é um indivíduo, portanto precisa de se cuidar, precisa de ter também tempo para si própria e muitas vezes é essa mulher que fica para trás, não é? Porque ela não tem tempo para si, porque realmente ela é pobre de tempo, porque não tem como conciliar tudo isto. Depois há outra narrativa que muitas vezes penaliza a própria criança enquanto ela cresce, que é aquela narrativa de que a mãe é mãe e pai, não é? Por muito que queiramos ser, nenhum substitui o outro, cada um tem um papel, ou deve ter um papel bem definido na vida de uma criança, principalmente quando ela se está a desenvolver, não é? Os papéis sociais, lá está, e as dinâmicas que nós aprendemos são muitas vezes reflexo das nossas famílias e de como é que nós estamos encaixados. Portanto, para os próprios pais, e eu digo isto também às vezes, muitas vezes, para o indivíduo masculino, eu também considero que é uma perda muito grande, não é? Porque ele perde uma oportunidade de acompanhar de perto o crescimento dos seus filhos, não é? De realmente poder influenciá-los, criar laços sociais, laços de familiaridade, que eu acho para mim também é uma perda, não é? As pessoas muitas vezes não consideram este lado, mas eu considero que um homem que não vê os seus filhos crescer está também ele com uma lacuna muito grande em termos afetivos e de familiaridade. Portanto, há que se pensar numa forma de se conjugar tudo isto. Nós sabemos que as relações também são muito voláteis, não é? Portanto, às vezes as pessoas conhecem-se, não dá certo, separam-se, mas um filho, nós nunca podemos separar de um filho, não é? Um filho é para a vida toda, como se diz. Então, independentemente às vezes das relações entre os progenitores, eu acho que se tem que pensar no bem último, que é o bem daquela criança, e de alguma forma conseguir-se fazer algo em conjunto ou não é? Porque não é obrigatório criar-se relações entre os progenitores, mas é obrigatório sim criar relações entre os filhos e os progenitores, não é? Portanto, uma não substitui a outra e eu acho que é necessário tratarmos isso de forma descomplexada, não é? Não é também criar muitos dramas à volta disso e saber que o que é importante é que realmente que os laços entre filhos que nunca são quebrados, mas que isto não seja só laços sanguíneos, mas sejam verdadeiramente laços presenciais, de criação de afetividade, de acompanhamento, porque realmente é necessário, não só para quem cresce, mas também para quem vê crescer, poder passar os seus ensinamentos, poder passar a sua experiência. Eu acho que são relações em que todos ficam a ganhar se forem bem alimentadas. Sim, começa logo por essa questão, não é? Nós tratamos exatamente todas estas temáticas, como eu disse, na coordenação do empoderamento económico, porque nós temos feito vários estudos, é importante também termos dados, termos também outras entidades junto connosco que fazem trabalhos apurados na sociedade cabo-verdiana, para nós termos dados, para não ser só conhecimento baseado ou nas experiências pessoais ou naquilo que se acha que acontece ao nosso redor. Então privilegiamos sempre também a elaboração de estudos, de dados, de estatísticas que nos possam ajudar a compreender melhor a sociedade cabo-verdiana. E nós vemos que, infelizmente, grande parte da população feminina está afastada do mercado de trabalho, não é? Quando nós falamos nas taxas de desemprego, as mulheres tendencialmente têm sempre mais desemprego do que os homens, mas ainda antes de estarem empregadas ou não, uma grande fatia da sociedade cabo-verdiana formada por mulheres está inativa. Quer isto dizer que nem sequer está disponível para procurar um emprego. E quando se pergunta da razão dessa inatividade, o que aparece logo em primeiro lugar tem a ver com os cuidados aos dependentes, não é? Portanto, questões relacionadas com o trabalho doméstico, o trabalho aos dependentes, o trabalho também com os seus parentes, não é? Que não tem que ser obrigatoriamente os seus filhos, às vezes os pais, uma pessoa idosa, uma pessoa com dependência. Portanto, a mulher fica mesmo, ela atribuída esse papel e ela está logo automaticamente afastada do mercado de trabalho. Ora, isto acarreta logo uma grande dificuldade, que é conseguir conciliar aquilo que são as necessidades básicas da família, relembrando que ela também muitas vezes é chefe de família, com esta questão dos cuidados, não é? E dos trabalhos domésticos. É assim que surge a informalidade, não é? É uma busca realmente de conseguir conciliar as suas obrigações familiares, as suas obrigações domésticas e de cuidados, com a obtenção de alguma renda.
renda, não é? Que de alguma forma ela consegue gerir, porque trabalha só quando tem disponibilidade, não está presa a laços contratuais, mas isso também cria muita precariedade laboral, muita incerteza, os salários baixos, não permite também fazer essa própria subsistência, não é? Portanto, são situações também que faz com que haja uma grande precariedade laboral e uma grande vulnerabilidade da própria mulher. Daí depois elas estar mais sujeitas a situações de violência, de situações de pressões sociais, é mais premente a situações de assédio, de outro tipo de comportamentos não muito adequados, porque realmente há uma grande dependência, principalmente deste fator económico, não é? Que ela realmente não consegue dar resposta. Se tivesse um suporte não só de um trabalho, mas também uma comparticipação daquela outra parte, não é? Que é normalmente o pai, tem-se descurado também muito aqui em Cabo Verde esta questão de uma contribuição monetária, não é? Das pensões de alimentos, da questão que é um direito que às vezes as pessoas pensam que são as mães ou as mulheres que estão a lutar por um direito delas, mas é um direito das crianças, não é? Portanto, a pensão de alimentos é atribuída para as necessidades do dependente e não da mãe, não é? Ela que tem que ter um suporte financeiro porque realmente não consegue conciliar as duas áreas de prestar cuidados e de trabalhar profissionalmente. As que conseguem, infelizmente, também têm uma grande sobrecarga mental e física, não é? Porque têm de conseguir conciliar as duas atividades e muitas vezes também uma sobrecarga financeira, porque elas para o conseguirem fazer ou têm que colocar as crianças em estruturas próprias ou têm de contratar outra pessoa que os auxilie nesse propósito, principalmente naquilo que é o cuidado aos dependentes, então também tem uma grande sobrecarga económica, não é? Mas se calhar tem-se de pensar nessa parte dos cuidados como um setor que pode ser catalisador, não é? É muito ainda que pode ser feito, criar estruturas de apoio às famílias, não só creches, jardins de infância, lares de terceira idade, então aí pode ser também uma parte dinâmica, porque também sabemos que muitas mulheres podem aí encontrar um papel profissional, mas também depois é uma grande sobrecarga para as próprias famílias, particularmente para as mulheres que têm de continuar a ter dinheiro para conseguirem colocar os seus dependentes nestas estruturas. Então, no fundo, é uma sobrecarga não só a nível de tempo, como também a nível financeiro e que isto depois influi tudo naquilo que é a nível mental, físico da mulher, não é? Que está realmente sobrecarregada, não só fisicamente, mas também mentalmente, que tem de saber como fazer face a tudo isto. É fruto dos estereótipos, não é? Que ainda continuam, infelizmente, a persistir na sociedade e que definem muito bem aqueles que deveriam ser os papéis de cada um, não é? Portanto, a mãe sempre associada à parte maternal, dos cuidados, o homem sempre dessa parte, porque se reparam, o homem está mais associado ao exterior, não é? Portanto, a mulher está sempre confinada no seu lar, não é? Onde cuida das crianças, onde as veste, onde as alimenta, e o homem leva-as a passear, não é? Portanto, o homem é da rua, o homem é aquele que transita entre os vários espaços. E esta tem sido a dinâmica, não é? Que as sociedades vão passando de geração em geração e são estas as construções sociais que infelizmente vamos criando. Como é que se trabalha esta questão? É trabalhando, tal como nós fazemos, em ações de sensibilização, não é? Realmente mostrando que os papéis não devem ser estanques, não é? Portanto, não é definir concretamente quem é que faz o quê, relembrando que a questão do instinto maternal e a forma como as mulheres, por exemplo, aprendem a cuidar de crianças, dá-se tão cedo e tão simplesmente porque elas brincam com bonecos, não é? E com bonecas. E nós não deixamos os nossos meninos brincar com bonecas, não é? Portanto, há que trabalhar logo desde o jardim de infância, mostrando que as questões dos cuidados também se aprendem. Os meninos aprendem a usar armas, a brincar com carrinhos, a jogar à bola. As meninas também
também jogam com armas e começam a fazer isso tudo, mas não houve essa transferência de deixar os rapazes também brincar com bonecas, porque isso há a crença, não é? E o estereótipo generalizado de que os meninos brincarem com bonecas, ou brincarem com maquilhagem, ou brincarem com material de limpeza, os torna afeminados, não é? Como se isso fosse uma doença ou algo que se pega a brincar-se com algum tipo de brinquedo ou bonecas. Mas realmente é assim que as meninas aprendem a tomar conta da casa, a tomar conta de crianças. Nós às vezes dizemos nas nossas formações que uma menina de 5 anos a brincar, se calhar já trocou mais fraldas do que muitos homens de 50, não é? Porque elas brincam com bonecas e nós não nascemos ensinadas. As mulheres realmente aprendem a trocar fraldas, a brincar com bonecas. Então os homens também precisam de brincar com bonecas, não para torná-los mais afeminados, mas para torná-los pais, não é? Para saber como é que se toma conta de uma criança, para saber como é que se limpa o chão, ou para saber como é que se brinca de fazer compras ou de cozinhar. Portanto, isto são processos de socialização e que demoram o seu tempo, porque também demorou um tempo a criarem-se estes estereótipos. Daí que nós trabalhamos também desde o início com as monitoras dos jardins de infância, apelando para que não criem o cantinho da menina ou o cantinho do menino, mas sim o cantinho dos brinquedos, não é? Deixar os brinquedos disponíveis e deixar as crianças brincarem com o que elas quiserem, porque naturalmente se deixarmos crianças, meninas e meninos numa sala cheia de brinquedos, eles naturalmente, os meninos podem pegar em boneca, eles não estão condicionados pelos estereótipos que nós os adultos já temos, não é? Então eles têm que crescer assim livres, não é? Saber que tanto homens como mulheres podem e devem brincar com bonecas, porque é aí que eles aprendem a tomar conta de crianças. As meninas podem brincar com carros porque as adultas conduzem, não é? E precisam de saber as regras de trânsito. Podem brincar com bolas porque orgulhosamente estamos na CAN, tanto no feminino como no masculino, portanto todos devem e podem brincar com bolas ou o que quer que seja, porque realmente as construções sociais e muitos dos limites que nós impomos aos outros está na nossa própria cabeça, não é? Então há que trabalhar desde cedo essas questões para que depois realmente quando cheguemos a adultos não muitas vezes censuremos os outros e criemos as desigualdades que infelizmente ainda existem. Sim, nós temos estado também a trabalhar nesse sentido, não é? Nós temos essa incumbência de trabalhar não só as questões de desconstruir os estereótipos, mas também ajudar o próprio governo de Cabo Verde, não é? A criar instrumentos e alternativas para que realmente se crie todas as condições necessárias. Não só o governo de Cabo Verde está desde 2017 a criar um plano nacional de cuidados, portanto há todo um empenho, criar estruturas de apoio, formar cuidadores, dar-lhes também a oportunidade de criarem o seu próprio emprego, de fazer subsidiação às creches, aquelas famílias que realmente têm uma grande sobrecarga económica nesta questão de colocar os seus dependentes em estruturas, então o Governo também apoia, mas também já criámos e apresentámos o ano passado a nível interno no nosso Ministério, mesmo um programa nacional de conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional, e depois trabalhamos em tudo aquilo que são ações de sensibilização e de desconstrução daquilo que são os estereótipos e temos notado, claro que o caminho ainda é longo e precisa de se continuar a trabalhar, mas temos notado diferenças, não é? Aos poucos sentimos que a sociedade está a mudar. Posso dar o exemplo, o ano passado, que também assinalámos o Dia do Pai e então fomos ao Hospital Agostinho Neto, à aula de pediatria, entregar simbolicamente uma pequenina agenda a todos os pais que lá estivessem nas urgências e no serviço de pediatria. E devo dizer que as agendas que levámos não chegaram, porque realmente encontramos bastantes pais no serviço das urgências, até na maternidade, depois também fomos buscar mais agendas, voltámos à maternidade e realmente verificámos com gosto que realmente os homens já estão a começar, não é? Porque realmente há um entendimento de que cada vez mais, e é assim que deve ser, as relações e principalmente estas questões com os dependentes é uma questão de partilha, não é? Portanto, não é uma questão de responsabilização
una, porque também não é algo que é construído em conjunto, não é? Então essa construção só faz sentido também que se for partilhada em conjunto. Então verificámos com bastante agrado, bastantes pais, seja na secção de pediatria, mesmo nos internamentos, na maternidade, e então estamos a perceber que as coisas estão a se alterar, não é? Já é normal agora vermos, por exemplo, pais a carregarem as crianças ao fim de semana, a passearem com eles. Isto há algum tempo atrás não era assim tão visível. Então sentimos que realmente há mudanças que estão a ser feitas, não é? E que realmente é preciso insistir e relembrar que nós somos fruto da nossa conjuntura, não é? Muitas vezes há essa tentativa de penalizar as mulheres também nisso, não é? Também na educação e também de que a culpa é delas, da situação estar como está, quando a situação é culpa de todos, não é? Porque muitas vezes há mães que querem fazer esse trabalho e a sociedade não deixa, às vezes há mães que querem educar os filhos de determinada maneira e a família circundante não deixa, portanto é um processo que é conjunto, não é? Porque a socialização é exatamente isso, é como nós nos relacionamos com os outros, então muitas vezes nós temos essa vontade e esse desejo de educar de outra forma, mas as pessoas têm ainda esses estereótipos, portanto é um trabalho que nós fazemos com todos, para todos e com todos, para que todos também beneficiem dele, não é? Então, mas sentimos já sinais de mudanças, sentimos que realmente os próprios homens estão a entender essa sua relação com os dependentes de outra forma. Não se pode também ver o homem apenas como um provedor, não é? Há que chamá-lo a assumir a sua responsabilidade naquilo que é a criação de laços, a criação de mesmo a sua responsabilização, não é, por outro ser humano. Eu acho que a partilha principalmente daquilo que é as responsabilidades que são, eu acho que não há nada mais responsável ou nada mais importante do que alguém ser responsável por outro, não é? Então, isso as pessoas têm que ser chamadas a cumprir, não é? E então há que também fazer um trabalho na sociedade, não para apontar, se calhar, os dedos a quem tanto faz, não é? E sem apoio, mas também responsabilizar a quem de direito, não é? E também nisso a sociedade já começa a se mudar e já se começa a apontar os dedos a quem devem ser apontados, mas é um processo para o qual estamos a caminhar, mas eu acredito que chegaremos lá. O ser mãe ou ser pai é dos trabalhos mais difíceis que existe no mundo, não é? E para o qual não há formação que nós tenhamos, ou não há nada que nos ensine ou que nos guie na forma de nós formarmos os nossos filhos. A única formação que é necessária é a presença, porque estando presente, errando ou não, faz a diferença, não é? Portanto, temos que às vezes, se calhar, ultrapassar alguns conflitos entre adultos para não penalizar as crianças, e o apelo que eu faço é que pensamos sempre no bem maior que é a criança, pensamos sempre naquilo que é a nossa responsabilidade e também responsabilização enquanto indivíduos, e que nós ajudemos realmente não só a criar as nossas crianças, mas as crianças à nossa volta, porque sempre tivemos também um histórico de criação conjunta, não é? Em que toda a sociedade se juntava para criar os indivíduos em Cabo Verde, e eu acho que precisamos resgatar outra vez esse cuidado que nós tínhamos uns com os outros, também para nos ajudarmos mutuamente a criarmos indivíduos cada vez mais responsáveis, cada vez mais conscientes e preparados para o mundo.